Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aí no gazetaesportiva.com, no Facebook do Gazeta Esportiva. Eu sou Matheus Suman, estou ao lado de Felipe Salum. Olá, Matheus. Produtor aqui da TV Gazeta, Marcelo Bassédio, repórter. Fala, pessoal. Do gazetaesportiva.com. Hoje o foco na rodada para a gente falar dos 4 jogos das equipes paulistas, das equipes paulistas que entram em campo neste final de semana. Teremos Palmeiras e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Corinthians, Avaí e São Paulo e Santos e Atlético Mineiro. O Samuca já pôs aí no lado direito para você ver toda a rodada. Que entrosamento, hein? Pois é, rapidinho então, Vasco e Inter, Palmeiras e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Corinthians, Grêmio e Fortaleza, Ceará e Bahia, Avaí e São Paulo, Santos e Galo, reeditando aí o duelo do meio de semana, né? Eles jogaram pela Copa do Brasil de ontem, na verdade, isso mesmo. Flu e Fla, lá no estado do Rio de Janeiro, CSA e Botafogo e Goiás e Chapecoense. Antes da gente entrar aí nos jogos, eu quero que você se inscreva no nosso canal aí do Facebook, no nosso canal do Instagram, no Twitter, no YouTube, enfim, todas as redes sociais aí da Gazeta. Gazeta Esportiva, no Face, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Entra lá, joga lá Gazeta Esportiva que você vai achar todas as nossas redes sociais, nossos programas e os nossos comentaristas. Vamos lá, pessoal, começando com o Palmeiras Atlético Paranaense, então 4h30 da tarde amanhã lá no Allianz Parque, mais de 30 mil ingressos já vendidos. E aí, Felipe, o que esperar desse Palmeiras que enfrenta um Atlético Paranaense que fora de casa não é aquele time que joga, né, dentro da Arena da Baixada? A gente sabe que o desempenho é muito mais fraco fora de casa e vai jogar contra o líder do campeonato que ainda não perdeu na competição, é líder com sobra, mesmo com os pontos a menos do jogo contra o Botafogo, né? E se você tá torcendo pro Palmeiras, joga uma carinha de espanto lá, e se você tá torcendo pro Furacão, faz aquela reação meio brava. O que você acha, Felipão? Vai dar Palmeiras ou vai dar Furacão? Eu acho que o Palmeiras tem tudo para vencer mais um jogo, né? Como você falou, tá invicto no Brasileirão, não só nesse, como em jogos sequentes do Brasileirão do ano passado, né? Tem aí a dúvida se vai jogar o Luan, se não vai, mas o time é praticamente a mesma base que está vencendo os últimos jogos. E o Atlético Paranaense muito mal fora de casa, né? Dentro do Paraná é muito forte, só que fora de casa tem muita dificuldade, né? Sai dos seus domínios e tem muita dificuldade, perde muitos jogos. Então acho que o Palmeiras tem tudo para vencer mais um jogo e manter essa invencibilidade e essa liderança do campeonato isolado, mesmo sem os 3 pontos do jogo anulado contra o Botafogo. A escalação do Verdão deve ser o Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Dudu e Daverson. Promessa aí de grande atuação do Palmeiras mais uma vez no Allianz Parque, um belo programa de sábado à tarde, né? 4h30, 30 mil ingressos vendidos. Quem quiser ir... Vai estar aquele solzinho esquentando, depois vai baixar a noite, vai gelar, mas é um bom programa. Eu acho que já vai fazer frio desde a tarde, viu? E aí, Marcelão, esse time do Palmeiras é o time titular, né? Acho que só sem o Gustavo Gomes e o Luan na zaga. Sim. De resto, acho que o time é praticamente que vem jogando aí nesses últimos jogos. 30 mil ingressos, o Furacão que não joga muito bem fora de casa. É aquele típico jogo pro palmeirense ir, sair com a vitória e ampliar ainda mais a liderança, né? Sim, sem dúvida nenhuma, esse é o principal objetivo do Filipão e dos seus jogadores agora para esses 2 últimos jogos do Brasileirão, né? Todo mundo sabe que o Palmeiras é um dos grandes favoritos ao título e tem a grande oportunidade de já terminar essa primeira fase importante, né? Na liderança e, se possível, distante do segundo colocado, né? É claro que muita coisa vai mudar nessa pausa para a Copa América, muitos times vão colocar a casa em ordem, vão se preparar, mas o Palmeiras tem que aproveitar esse momento para tentar se desgarrar, vencer esses 2 últimos jogos nesse sprint final e tem tudo para vencer, né? Muitos técnicos estão falando, né, que a pausa para a Copa América vai fazer com que o time deles mude por completo, né? O Vasco, o Luxemburgo tá falando isso, o Renato tá falando da parada da Copa. Se todos os técnicos que estão prometendo isso realizarem realmente tudo isso que eles estão prometendo, vai ser o melhor campeonato brasileiro de todos os tempos. Manchester Cities vão aparecer, Ajax e companhia, né? Os técnicos estão usando isso de desculpa, né? Assim, para quem sabe o desempenho melhorar aí na volta da Copa América. O William falou aí que tá com frio na barriga por um retorno próximo, ele que se machucou aí no jogo do título, né, ano passado. Jogo contra o Vasco, Jogo contra o Vasco, acabou dando assistência pro Daverson e acabou se machucando, acho que saiu no lucro ali um pouco o William, né, brincadeiras à parte ali por fazer assistência do gol do título. Quem sabe, pode ser uma peça importante, eu acho, nessa volta aí, né, Marcelo? Sim, o William sempre se
provou muito importante para o Palmeiras, Não né? faz tudo quase, né? É um faz tudo, seja como reserva entrando no decorrer da partida, seja como titular. O William tem repertório para atuar em diversas partes ali do campo, na linha ofensiva, e com certeza é um reforço importante para o Palmeiras aí para esse restante de temporada. O Palmeiras que abusou de algumas contratações aí que não deram muito certo ali, Felipe Pires, Carlos Eduardo, a torcida ainda não morre de amores por eles, né? Quem sabe o William não volta e pega esse lugar de volta. E o Lucas Lima, o Felipão? Ele voltou a ser escalado, né? Felipão, você falou... Verdade, seu xará. Meu xará, Luiz Felipe Scolari está escalando aí o Lucas Lima. Jogou até que razoavelmente bem contra a Chapecoense, ele vinha sendo muito criticado, né, pelas atuações e nem entrava em campo praticamente. Agora o Felipão está tentando buscar a confiança dele novamente, ele está jogando bem e pode ser Jogou muito bem no Santos, né, foi até especulado por times da Europa, chegou à seleção brasileira, fez gol contra a Argentina. Ele disputou uma Copa América, se eu não me engano. Disputou a Copa América. E foi 2015. Fez o gol contra a Argentina na Argentina, não foi? Isso, exatamente. E aí, enfim, é um bom jogador, né? Sempre sofreu por não ser tão regular, é muito irregular, atuações boas e ruins intercaladas, mas parece estar recuperando assim a confiança, voltando a jogar bem pelo Palmeiras. E é um ótimo meio-campo, Palmeiras no meio-campo para frente e para trás também, o elenco inteiro é muito bom, mas o meio-campo principalmente tem Moisés, tem Felipe Melo, tem Bruno Henrique, tem Thiago Santos, tem Lucas Lima, Scarpa, é um meio-campo muito bom, então por isso que ele não tinha muitas chances também. Agora voltando e jogando bem, recuperando a confiança, a tendência é que ele ganhe espaço mais com o Felipão, né? É isso. Pra gente fechar o Palmeiras, o Felipe vai ler aqui a participação de alguns amigos no Facebook, mas ontem... Vamos lá. Ontem se completou, né, 19 anos daquele pênalti que o Marcão pegou contra o Marcelinho na Copa Libertadores da América. E a galera do Verdão foi loucura na internet, né, ô Marcelo? Sem dúvida nenhuma. Pro torcedor é maravilhoso, né? Essa é uma das lembranças mais doces que um torcedor palmeirense pode ter, né? Em cima do rival. Em cima do rival, da maneira como foi a Libertadores, toda a importância que o torneio carrega e você eliminar o seu rival numa fase mata-mata ali é realmente com uma atuação do Marcos nos pênaltis memorável. E né? é interessante, né? Porque na fase do Palmeiras em que a defesa é se não a mais elogiada, né? O setor mais elogiado do time. Relembrar aí o pênalti que o Marcão defendeu contra o Marcelinho. A defesa do Palmeiras vem fazendo jus aí, pelo menos, essa história aí do Marcos, principalmente o Everton também, né? Defesa que ninguém passa. Exatamente. Né? O Palmeiras realmente não sofre gols, não perde, é difícil, né? A última derrota foi pela Copa Libertadores e no Brasileiro faz um ano já, foi quando o Roger acabou saindo e o Felipão assumiu. A galera participando aí, os torcedores palmeirenses em peso? Em peso. Estamos internacionais, viu? O foco na rodada está internacional, porque o Levi Lopes mandou abraços aqui de Palma de Mallorca, Espanha. Legal. Vamos ganhar porco. É isso, pra cima do Furacão. E também temos o Baltazar Carvalho e o Palmeiras, ele é de Caxambu, Minas Gerais. Vitor Tucci, dentro de casa, aqui mesmo sim. Então o palmeirense está confiante. É isso. O Furacão tem aproveitamento na casa dos 25% esse ano, muito quando mal. joga fora da Arena da Baixada. Então, e temos aqui um leve desencontro aqui. O José Rubem fala, Palmeiras, primeiro campeão mundial de clubes. Aí vem o Wagner em seguida e fala, não tem mundial. Mas também nós não podemos se esquecer do grande trabalho que o Thiago Nunes faz à frente do Atlético Paranaense. Não podemos nos esquecer que o time é o atual campeão da Copa Sul-Americana, está fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil. Enfim, o Atlético Paranaense também não pode ser visto como uma zebra completa, não. Jamais. Tem potencial, pelo menos, para ser competitivo. Pelo menos competitivo no Allianz Parque. E vai fazer um dos duelos mais interessantes na Libertadores. Pelo menos na minha visão, e acho que na visão de muitos, né? O duelo contra o Boca, eu acho que vai ser um dos mais interessantes aí pelo estilo de jogo, por como ganhou na primeira fase. Claro. Então, eu acho que é por aí também. Bom, vamos falar agora do Corinthians, o atual campeão paulista, eliminado no meio de semana aí pro Flamengo pela Copa do Brasil. Será que desestabilizou um pouquinho o Corinthians, Marcelo? O que você acha dessa derrota? Antes da gente entrar definitivamente no jogo contra o Cruzeiro, a galera tava falando, né? Um time que joga bem na terça-feira e é eliminado, contra um time que não joga lá, não teve uma grande atuação no Cruzeiro e acabou passando, né? O que você acha desse duelo aí? Como que as duas equipes chegam para esse jogo?
O Cruzeiro entra pressionado, sem dúvida nenhuma, não está fazendo um grande campeonato brasileiro, não vence há alguns jogos, então o Cruzeiro precisa mais dos 3 pontos do que o Corinthians. Mas o Corinthians também tem que seguir mostrando a sua torcida, a todos, de que essa ascensão, essa melhora com o Fábio Carille nos últimos jogos não foi coincidência por pegar adversários inferiores, como o Deportivo Lara, o São Paulo. São Paulo é inferior ao Corinthians? O São Paulo em reconstrução, hoje o São Paulo é inferior ao Corinthians. Então, quer dizer, o Atlético Paranaense, o time reserva do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense estava se preparando para a Recopa Sul-Americana contra o River. Então, quer dizer, até que ponto essas vitórias, essa melhora do Corinthians foi mérito do Carille e dos seus jogadores. Então, eu acredito que esse jogo é importante para o Corinthians para provar isso. Mas, do outro lado, também tem um time sedento pela vitória, não vence há muitos jogos, como é o caso do São Paulo. São 7 jogos, se eu não me engano, sem vitória. Já são 7 jogos sem vitória, empatou com o São Paulo na última rodada. Então, eu creio que vai ser um embate interessante, um clássico nacional, duas grandes equipes. O Cruzeiro tem um elenco qualificadíssimo, então tem tudo para ser um grande jogo. É isso, o jogo que marca o reencontro do Rodriguinho com o Corinthians. Olha lá, oi sumido, o Rodriguinho, campeão brasileiro, campeão paulista. Acabou indo lá saindo do Corinthians, pro Egito, pro Egito, né? E aí acabou voltando pro Cruzeiro, mas acho que não chega agora, a torcida não guarda mágoas do Rodriguinho, acho que entendeu ali o processo do clube ali de ter que soltar o jogador pelo dinheiro, ele acabou voltando para um clube com poder financeiro melhor que o Corinthians. Agora vai ser interessante ver como ele vai conduzir esse meio campo do Cruzeiro. Falando em outros jogadores, o Marlon deve ser o titular. Acho que até foi confirmado hoje, ele deu entrevista coletiva. Sim, o Manuel tá fora por força de contrato. Não ele pode que é jogar, do Cruzeiro, né? Tá emprestado ao Corinthians, então ele não pode jogar contra o time que tem o contrato com ele, né? Então já passa a escalação, o Felipão, do Corinthians, a provável escalação, e fala um pouco desse duelo aí de grandes jogadores, né? O Cruzeiro tem um bom time, né? No papel, mas não tá mostrando realmente esse ano, ou melhor, depois acho que do Mineiro, caiu um pouco o desempenho, né? Teve uma ótima campanha na Libertadores, mas no Brasileiro ainda não engrenou. O Corinthians deve ir a campo com o Walter, né? Já que o Cássio está na seleção. Walter no gol, Michel Macedo, lateral direito, já que o Fagner também está na seleção. Marlon, Henrique e Avelar. Ralf e Júnior Urso, Jadson, Sornosa e Cleison. E na frente, Wagner Love. Ele que assumiu, agora sim, o Wagner 9, né? Que nem a seleção, que nem os corintianos estão falando. A galera pediu ele na convocação do Tite aí, né? Os torcedores mais eufóricos aí no não Twitter. Dá, né? Muitos pediam para que assumisse a função de 9, agora ele assumiu, o Carille está escalando ele como centroavante. E é o que o Marcelo falou, o Corinthians vem de boas atuações, perdeu para o Flamengo, mas jogando bem, talvez um dos melhores jogos no ano. Venceu o Clássico contra o São Paulo. Então, uma sequência de bons resultados e boas atuações também que elevam a confiança do time. Agora, mais uma grande prova, né, contra o Cruzeiro no Mineirão, que sempre é um jogo difícil. O Cruzeiro é muito forte lá em Minas. E o esperado do Corinthians é uma vitória, né? Porque tem a Copa América agora, já tem um jogo a menos, porque foi cancelado o jogo contra o Goiás, a pedido do clube, né, que tinha um confronto lá fora de casa pela Sul-Americana. Então, o Corinthians, para não ficar muito atrás na tabela, vai ter que buscar a vitória, já que uma rodada faz muita diferença nesse comecinho de campeonato, né? Tava lá brigando entre os 5 primeiros, agora tá lá em 10º e pouco. Então, precisa de uma vitória para voltar ali ao topo da tabela, ali entre os 8, entre os 7, para brigar por Libertadores. E também mostrar que essas boas atuações não são coincidência, como disse o Marcelo. Jogar bem e perder na Copa do Brasil aconteceu, mas se acontecer no Brasileirão vai ficar difícil, né? É melhor jogar mais recuado quem sempre jogou e ganhar do que jogar bem e perder. Mas eu acho que se mantiver, né, Marcelo, se o Corinthians conseguir manter essas boas atuações, foram 4 vitórias seguidas, né? Você falou da dificuldade dos adversários, mas se conseguir manter esse bom desempenho, principalmente como o que teve contra o Flamengo, eu acho que é um sinal positivo para o brasileiro, porque você jogando 38 rodadas dessa forma como o Corinthians jogou, você vai sair vitorioso em boa parte delas. Teve azar contra o Flamengo também, né? Por isso que eu acho que assim, a ideia é você conseguir manter um bom desempenho como o que você teve contra o Flamengo, porque num campeonato a longo prazo, de várias rodadas, a probabilidade de você sair vitorioso tendo um bom desempenho, uma boa atuação é maior. Claro. Do que você jogar recuado e tentar Você não vai ganhar todos os jogos,
jogos, mas jogando bem você já sai com boas chances de sair vencedor. Exatamente. Agora, para a gente poder também ir encerrando o Corinthians, a gente ainda vai falar de São Paulo e de Santos, por isso que a gente trouxe até o Marcelão, que ele sabe tudo sobre o São Paulo e a fase não é boa do tricolor. O retrospecto do Corinthians sem Cássio e Fagner é ruim, hein? 11 jogos, apenas uma vitória, 4 empates e 6 derrotas. Fez falta mesmo na terça-feira o Fagner e agora com o Cássio. Quem você acha que o Corinthians sente menos a ausência? Olha, o Fagner certamente é a ausência mais sentida para o Corinthians, até porque hoje no Brasil não tem nenhum jogador que faça a função do Fagner melhor que ele. Também acho. Eu acho hoje o Fagner o melhor lateral direito do Brasil e acabou sendo convocado para a seleção brasileira com méritos. Então eu acho que o Corinthians sente pelo fato de não haver nenhum substituto à altura. Não que haja um substituto à altura para o Cássio, mas os goleiros do Corinthians são de bom nível, podem dar conta do recado. O Walter costuma entrar bem, né? Sim, com uma torcida e uma defesa que está arrumada, a torcida sempre comparece, embora o jogo é fora de casa. Mas eu acredito que o Corinthians, mesmo com esses 2 desfalques importantes, tem boas chances de ganhar. Sim. E só para encerrar o Coringão, Matheus, falar do mercado do Corinthians, né? O Carille pretende contratar 2 reforços durante a Copa América. O zagueiro Gil, que está ali para acertar sua saída do Shandong Luneng da China. Será que vem? Seria um grande reforço, né? A zaga do Corinthians aí está sendo um pouco criticada, já que Henrique e Manuel não passam a confiança que o torcedor precisa. Mas não é de hoje, quer. Né? Não é de hoje. Eu tenho achado o Manuel muito Também. bem. Sim, assim. Eu acho que o Henrique é mais um problema na zaga do que o Manuel. Mas que time não tem jogadores que a torcida pega no pé? Isso a gente vai falar do São Paulo daqui a pouquinho. Se todos forem perfeitos, aí não tem graça torcer pro time. Acho que tirando o Palmeiras, que, assim, a galera pega no pé do Borja, né? E aí entra um outro zagueiro, merece também pegar no pé do Borja. Mas você entendeu? Eu acho que a torcida também às vezes gosta, né? De pegar um jogador ali pra Cristo. A torcida nunca estará completamente Exatamente. E o outro reforço que o Carille pretende é um reforço de velocidade para as pontas. Chegou agora o Everaldo, que pode estrear contra o Cruzeiro no Mineirão, mas o Carille quer mais um jogador para ter opção no ataque. Todo mundo também, né? Quem deve sair é o Romero, né? Que está desde o começo do ano lá treinando separado, não joga. Também o Sérgio Dias, meio-campo paraguaio, que teve algumas oportunidades e não aproveitou. E o Ângelo Arauz, que também entrou em campo, não desenvolveu o futebol que o Corinthians esperava que ele tivesse, né? Foi até expulso num clássico contra o São Paulo. Então os 3 devem deixar o Corinthians aí durante a Copa América. Romero por fim de contrato e os outros 2 romperam o contrato e não serem emprestados espaço, né? ou sendo transferidos não tiveram de vez. chances, acho que é isso. O jogador é melhor ir para outro time, né? Às vezes sair emprestado, ou o clube conseguir negociar, talvez em outro clube ele consegue desenvolver um futebol melhor. Bom, vamos falar do São Paulo agora. Então, se você está torcendo para o Corinthians, olha lá, carinha de bravo, para o Cruzeiro espanto. Daqui a pouco o Felipe vai ver as participações aí no facebook.com/Gazeta tem o Leonardo já, Esportiva. que aparentemente é corintiano, falou que o Walter é muito bom goleiro, mas Michel Macedo não dá. Eu acho que é o que o Marcelo falou. Eu não vi o Concordou Michel com o Marcelo. comprometer na terça-feira, não. E o Mas Walter, também não cara, ataca também, o Walter né? teve gente que pediu a titularidade dele quando o Cássio estava mal lá naquela época, né? Ele estava acima do peso, né? Com razão. O momento do Walter naquela época era melhor. Concordo plenamente. O Walter que foi especulado no São Paulo. Foi. Vamos falar do Tricolor então? Vamos. Porque senão a torcida vai ficar brava aqui com a gente. O Marcelo já me cutucou umas 2 vezes aqui pra gente falar do Tricolor, que enfrentou o Avaí então na ressacada, 9 horas da noite, certo? Certo. Fora de casa o jogo, tem que se reabilitar. E o Tricolor que empatou contra o Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro no Pacaembu. Por pouco não perdeu. Por pouco, no finalzinho ali o Cruzeiro perdeu umas 2 chances, com o Egídio principalmente, né? Fora de casa ganhou 6 dos 12 pontos, então ganhou apenas 6 dos 12 pontos. Vamos falar antes, a gente vai falar do Arboleda aqui também, e depois do Cafu que fez aniversário, mas vamos falar primeiro dos jogadores que podem ou não jogar. O Tietê treinou, deve ir a campo amanhã. Ele que é uma das principais peças do São Paulo, aí chegou para esse 2019. E o Hernanes estava viajando, né? Acho que motivo pessoal, teve algum problema com o filho. E ainda é dúvida, né, Marcelão? Arremata tudo aí do São Paulo pra gente, você que
vive o São Paulo aí 100% do tempo aí. Exatamente, o Tietê foi titular em todos os jogos do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Ele não treinou em um dos dias dessa semana, mas já voltou a trabalhar normalmente. Não deve ser dor de cabeça para o técnico Cuca para a partida de amanhã contra o Avaí, lá na Ressacada, às 9 da noite. Em contrapartida, o Hernanes ainda segue como dúvida. Ele viajou para a Itália para resolver um problema particular do seu filho Ezequiel. Já chegou, já postou nas redes sociais que o filho dele já está melhor, o quadro ele não já está em São Paulo? Não. Ele chega hoje. Entendi. Ele chega hoje, sexta-feira, o retorno dele estava previsto para hoje. E pela proximidade da chegada dele, do retorno dele ao Brasil com o jogo, que já é no dia seguinte, não se sabe se ele vai reunir condições de jogar, até por questões logísticas, enfim. Ele saiu como dúvida. O Tietê aparentemente deve ser titular do São Paulo mais uma vez. O São Paulo que tem como meta fechar essa primeira fase do Brasileirão, vamos dizer assim, antes da pausa para a Copa América, com 18 pontos, uma média de 2 pontos por partida. Tendo essa média de 2 pontos por partida, o técnico Cuca e sua comissão acreditam que no fim do campeonato o São Paulo vai brigar ali pelas primeiras posições, talvez pelo título, talvez por um G4, por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. É o famoso ganha em casa e empata fora, né? Aí dá a média de 2 pontos por jogo. Vocês acham que o Cuca e essa frase aí, na verdade esse pensamento da comissão de ir para a Copa América e voltar com outro time, ele se encaixa aí nesses técnicos aí que vão fazer da Copa América uma reformulação do Sem dúvida, time? porque nesse período que o Cuca vai ter para trabalhar, muitos jogadores vão sair, alguns outros vão chegar. Todo mundo sabe que o São Paulo está no mercado à procura de um lateral direito e de um camisa 9. O favorito para ser o centroavante do São Paulo é o Juan Dineno, que pertence ao Racing, mas deve ser comprado pelo Deportivo Cali, que aí negociaria por mais caro do que pagou o jogador com o São Paulo. E também para a lateral direita o Adriano, ex-Barcelona, que atualmente tem contrato com o Besiktas, mas tem contrato só até o dia 30 de junho. A pedida do jogador é alta, o São Paulo negocia, tenta diminuir os valores que estão em questão, que estão na mesa, e vamos ver o que vai acontecer. Mas esses dois jogadores são os jogadores que estão mais próximos do Morumbi. Agora, os que vão sair, muito se fala de Everton Felipe, Jusilei, o próprio Nenê já flertou com o Fluminense, já flertou com o Fortaleza também. Arboleda, então, né? O Arboleda, que pode ir para o mercado europeu, para o futebol europeu, depois da pausa para a Copa América, depois da Copa América que ele vai disputar com o Equador. Então, o São Paulo vai ter algumas mudanças, sim, para esse segundo semestre. E essa história aí do fisioterapeuta, rapidinho, do Equador, que criticou o tratamento do Arboleda, falou que ele chegou com fibrose na coxa. Ele também jogou vários jogos aqui, né? Talvez um desgaste que o São Paulo não tinha muita opção também, né? Fase final de Campeonato Paulista, decisão em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Às vezes o jogador vai chegar cansado, vai chegar com lesão. Não sei até que ponto que o pessoal lá do Equador passou um pouco dessa linha de criticar aí a comissão técnica do São Paulo. O departamento médico do São Paulo tem sido bastante criticado pela torcida, que toda hora tem que lidar com um novo desfalque, uma nova ausência por problemas físicos. Só de lesões musculares mesmo, não lesões por conta de pancadas ou por alguma casualidade, mas problemas musculares mesmo. Já foram mais de 10 jogadores lesionados somente nessa temporada. O fisioterapeuta da seleção equatoriana, Tony Ocampo, falou ontem em entrevista que o Arboleda foi mal cuidado por conta da lesão que ele sofreu recentemente, deu uma alfinetada no departamento médico de São Paulo. É uma situação delicada. O São Paulo vem tendo que lidar de fato com muitos jogadores lesionados esse ano. Então... Até do Equador o São Paulo tá tomando crítica. Hein? Pois é uma questão a se refletir, porque é realmente complicado. Talvez seja uma coincidência de muitos jogadores estarem se lesionando, mas o próprio Carlinhos Neves já admitiu que há um desequilíbrio físico no elenco, muito por conta da diferença
de tempo. Um chegou no início do ano, o outro chegou no meio do ano, o Tietê chegou agora pro Campeonato Brasileiro. Então, uma das intenções do técnico Cuca, inclusive, é equilibrar o elenco fisicamente e tecnicamente nessa pausa. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Passa o time rapidinho então, Felipe. Sabe que time do Tricolor. Eu acabei não pedindo para vocês os placares, né? Mas no final, finalzinho a gente faz rapidinho. Então Vamos. passa a escalação aí provável do São Paulo. Thiago Volpe no gol, Hudson na lateral direita, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo. Luan, Tietê e Igor Gomes ou Hernanes, né, que está chegando agora aqui em São Paulo. Vitor Bueno ou Everton, Pato e Toró. Beleza, esse é o time do São Paulo, provável time que o Cuca vai pôr a campo. É hoje o aniversário do Cuca ou foi ontem? Boa pergunta. Foi hoje, eu acho que é hoje o aniversário do Cuca, viu? E hoje é aniversário do Cafu. Hoje é aniversário do Cafu. Faz 49 anos de Do idade. Bellini, se eu não me engano, também. Sim, o Bellini isso. completaria hoje 89 anos. Cafu, lê rapidinho lá o post. O dia 7 de junho é Felipão. especial. Bicampeão da Libertadores e do Mundial pelo São Paulo em 92 e 93, Cafu completa hoje 49 anos de idade. Na mesma data, o saudoso Bellini, que nos deixou em 2014, completaria hoje 89 anos. A dupla sempre estará marcada na história do tricolor e do futebol brasileiro. É isso. Coraçãozinho. Boa. Hoje é 7 de junho? É 7 de junho, né? Hoje é 7 Marcelão? de junho. Então é o aniversário também do Cuca. Parabéns ao Cuca. É, Alex Stival, mais conhecido como Cuca. Ele é de 63, então ele tá fazendo 56 anos, é isso? Então, parabéns pro Cuca também, que vai comandar o São Paulo aí no próximo sábado, amanhã, às 9 da noite, contra o Avaí. Vamos pro Santos, então? A gente tá quase acabando o programa. Na verdade, temos ainda mais uns 5, 6 minutinhos pra gente poder falar do Peixe, que faz o duelo aí contra o Atlético Mineiro, domingo às 7 da noite lá na Vila Belmiro. Não confunda, viu, torcedor santista? É sim outro jogo contra o Galo. Foi eliminado agora, né? Ontem, lá no 2 a 1 no Pacaembu. Pacaembu. Meu Deus, o Pacaembu também tá trazendo uma sorte daquelas De pro virada Santos, ainda, né? né? 3 eliminações já no Paulo Machado de Carvalho. Joga logo na Vila Belmiro, Santos. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. O presidente do Peixe, José Carlos Pérez, acabou detonando a CBF aí, cuspiu abelhas africanas. Falou Uau, que... citando aí meu parceiro lá de ESPN, Mauro César Pereira, ele falou que não gostou muito da decisão da CBF de não liberar o Rodrigo, mas não dá pra pôr na conta da CBF a eliminação do Peixe, né, Marcelo? Não, sem dúvida nenhuma. Ele jogou mais pra torcida ali, né, pra mídia, enfim. Sim. O Santos perdeu ontem porque se expôs muito, foi muito ousado na sua proposta de jogo. A partida se encaminhava para os pênaltis, o São Paulo adiantou ainda mais a equipe e num contra-ataque o Atlético Mineiro matou o jogo. O Ceará jogou muito bem, teve uma grande atuação, mas eu creio que o São Paulo faz um ótimo trabalho, isso é fato, mas às vezes essa postura um tanto quanto arriscada e excessiva pode custar uma eliminação na Copa do Brasil. Mas é o risco que o Santos assumiu ao contratar um tipo de profissional que está acostumado a trabalhar assim. Aliás, a enquete do Gazeta Esportiva, programa que vai começar daqui a pouquinho, programa 6 da tarde lá na TV Gazeta, é justamente essa, né, Felipe? Será que o técnico Sampaoli deve mudar o jeito como ele escala o time, como ele propõe o jogo? Ontem, já no final, ele estava com as linhas lá em cima, né? Um cara ali O atrás. Santos iniciou com 3 zagueiros. Quando ele tirou um zagueiro para a entrada do Jean Mota, o time ficou mais exposto, porque ele queria ganhar, jogar para ganhar, e aí acabou sendo castigado nos minutos finais. Será que o Sampaoli deve mudar o estilo de jogo? Essa enquete aí leva Celso Cardoso à loucura, né? Não Ele gosta que muito disso, adora não. Jorge Sampaoli, não importa o resultado, ele gosta de desempenho. Sampaoli sempre tem um bom desempenho com o Santos, mas muitas vezes não consegue a vitória, toma até goleadas por jogar muito exposto, né? Mas fato é que essa eliminação já também tem reflexos na Vila, porque Carlos Sanches deu entrevista hoje e falou que não está muito satisfeito com a posição que ele está jogando, que ele não é daquela posição que ele está atuando com o Sampaoli. Então ali deu uma leve cutucada também no professor, né? O jogador já começa a ficar insatisfeito, já começa a torcida reclamar também está marcando protesto, falando que o Brasileirão é obrigação, se o Santos não ganhar vai dar coisa ruim, né, lá pro lado do Peixe. Então a torcida tá cobrando, mas é claro que o Santos tem um bom time, tem um ótimo treinador, mas não é um dos favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Né? Eu falei aqui semana passada e semana retrasada com o Vinícius Rodrigues, que é o titular do programa. O Vini
não tá aqui hoje. Tá chinelando hoje. Já é a segunda semana, viu, que ele tá chinelando. Semana que vem ele tá aqui de volta. Eu falei pra ele, não sei se vocês concordam comigo, mas é inaceitável um time do tamanho do Santos tomar 3 goleadas no ano, né? Em metade do ano. Uma pro Ituano. Não, eu acho que pro Ituano é ruim, mas pro Palmeiras, seu arquirrival, é pior ainda. Não sei se vocês concordam comigo. Eu não sei, cara. Eu acho assim, é legal ter um estilo de jogo diferente, pra frente, né? Um treinador que propõe novas ideias. Agora, você tomar 3 goleadas e uma delas pro seu rival, é chegar no dia seguinte no trabalho, na escola e ser zoado, e o torcedor não gosta disso. Então, às vezes é melhor dar um passinho pra trás e, né, jogar na segurança. Não sei o que vocês pensam do Jorge Sampaoli. É o que eu falei lá do Fábio Carille. Joga recuadinho, ganha os campeonatos que ele está acostumado a ganhar. Se começar a jogar bem, coisa que ele não sabe fazer direito, de se expor... Jogou bem aí e perde. foi desclassificado, né? Então, é melhor jogar fechadinho e ganhar. Eu discordo do Celso Cardoso. O Celso Cardoso acha que jogar bem é mais importante do que o resultado. Para mim, jogando bem ou mal, o importante é sair com vantagem no placar e vencer o jogo. Mas não podemos deixar de levar em consideração que o Sampaoli tem 5 meses de trabalho, vamos dizer assim. Então, ele pode e deve produzir mais com essa equipe. E agora, nessa pausa para a Copa América, ele vai ter mais tempo para ajustar de maneira correta a equipe, porque a gente sabe que jogando quarta e domingo, o treinador acaba não tendo tempo para nada. Então eu tô curioso para ver se Santos se desenvolveu ainda mais nas mãos do Sampaoli. Depois da Copa América ou não? Mais um. Mais um para. Copa América é mágica, né? Todo mundo vai melhorar depois da Copa América. Todos os clubes têm a obrigação de apresentar o melhor futebol depois da Copa América. O Paulo Andrade falou que isso aqui vai virar a Premier League depois da Copa América, né? Porque tá todo mundo achando que vai melhorar depois da Copa América, né? Felipão, no pique a escalação do Santos, provável escalação que a gente precisa encerrar também, a gente vai dar uns palpites rapidinho. Vamos lá. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique e Jorge. Diego Pituca, Jean Lucas e Carlos Sanches, ou Jean Mota. Uribe, né, recém-chegado, ou Eduardo Sacha, Soteldo ou Marinho. Então, várias aí dúvidas na escalação do Santos. Sampaoli deve divulgar só um pouquinho antes do jogo. Né? Com ele é difícil. É 3 zagueiros, 2 zagueiros, quem joga, quem não joga. Pituca de centroavante, Vitor Ferraz de goleiro. É bem complicado. Vamos, então, rapidinho mesmo, os palpites. Eu acabei passando aqui no começo. Palmeiras e Atlético Paranaense amanhã às 4h30 no Allianz Parque. Marcelão? 1-1. E você, Filipão? 2-0 Palmeiras. Eu também pus 3-0 e escalei todo mundo do Cartola. Foi o Palmeiras. Palmeiras vai vencer o Furacão, na minha opinião. Cruzeiro e Corinthians, amanhã também, às 19 horas no Mineirão. 1-0 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. 1-1. 1-1? Eu também vou de... Não, eu vou de vitória do Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. Eu acho que o Corinthians não vai ter força para segurar a Raposa lá no Mineirão. Avaí e São Paulo, agora eu quero ver o Marcelão. Amanhã, 21 horas na ressacada. Não pode ficar em cima do muro. Não é porque você cobra o São Paulo que você vai ficar em cima do muro, Marcelão. Vamos lá, Avaí e São Paulo. 1-0 São Paulo. Ah, gostei. E você, Felipão? 1-0 Avaí. Gol do Betão. Gol do Betão. Reeditando 2005. A zoeira implora por um gol do Betão contra o São Paulo, que fez em 2007 lá no Morumbi. Quebrando o tabu, né? Eu acho que vai dar empate. 2-2, mas eu tô com uma leve tendência a acreditar que o São Paulo vai vencer esse jogo. Não sei por quê. Mas eu acho que vai vencer, mas não vai ser nada fácil. Com medo do palpite. Por isso que eu chutei 1-0. Boa. E pra fechar, Santos e Atlético Mineiro, 19 horas na Vila Belmiro. O que vocês acham? 2-0 Santos. 2-1 pro Santos. Na Vila eu também acho que dá Santos. 2-0 pra cima do Galo, espantando aí essa nuvem negra aí pra cima do técnico Jorge Sampaoli. Ó, agradecendo a galera do facebook.com/Gazeta Esportiva. Fernando Melo falando do Palmeiras. Leonardo Gandolfi. Arenilton Oliveira, obrigado a todo mundo que participou, agradecendo para você que curtiu, se inscreveu no canal do YouTube, no Facebook, no Twitter, enfim, todas as nossas redes sociais tá aí na tela para você conferir. @Gazeta Esportiva no Twitter, no Instagram, facebook.com/Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, ó, 17 minutos vai começar o Gazeta Esportiva na TV Gazeta. Imperdível, né? Imperdível. Tem algum jogo esse final de semana? Alguma cobertura? Não, esse fim de semana eu tô de folga. Ah, que fácil, hein? Depois fala que o Vini é chinelinho, hein? E esse final de semana, quem tá de folga aqui também, ó? Eu mesmo. Os dois. Estou com as duas pessoas que não trabalham no final de semana, estarei aqui no domingo. Sábado e domingo de folga. Eu estarei no Mesa Redonda e tem show de bola, se eu não me engano, no domingo, né? Amanhã. Isso, no jogo do Palmeiras.
a partir das 4, 3h30, Osmar Garrafa vai estar aqui no Facebook do Gazeta Esportiva com o Show de Bola. Valeu, gente. Obrigado, Samuca, aí no comando da live. Olha lá o Samuca, ó. Até sábado aí com o Show de Bola e Osmar Garrafa. Valeu, abraço.